A Super Revista TV está aqui hoje na sede da Uranus. A Uranus é uma empresa de comunicação visual. Ela também é uma grande gráfica, uma grande indústria. Eu estou aqui com Pedro Dourado. Ele é o CEO, o fundador. Aqui foi que tudo começou. Ô Pedro, você pode falar um pouco e explicar mais, né, para o público da Super Revista e da Super Revista Base, um pouquinho sobre a Uranus e falar também dos 30 anos que a Uranus completa agora em 2024. Tá. Na verdade, nós começamos em 1994, né? Então, em 2024 a gente faz 30 anos. Nós começamos, na verdade, focado no mercado promocional, mercado de carnaval. E com o tempo a gente veio desenvolvendo, né? Quando a gente começou, você me perguntou lá no início, a gente trabalhava com pintura, o processo todo era artesanal, era manual. E nós fomos buscando alternativas de tecnologia para poder melhorar, né, essa otimização do serviço e a qualidade do serviço, tanto na parte de corte quanto impressão. Então nós trouxemos, né, ao longo dos anos o que há de melhor no mercado para poder atender o nosso mercado local. Para atender o mercado, nós temos um estoque, né, com um volume aqui grande de materiais. A gente traz alguns materiais, a gente não encontra no mercado local, então a gente tem que trazer de fora, a gente precisa de prazo para isso. Então a gente tem uma grande parte de material. Quando o material é muito específico, a gente precisa comprar com certa antecedência no fornecedor para trazer para cá. Mas a gente manipula todo esse material aqui, a gente beneficia todo ele, né, para poder atender os clientes da nossa região. Para que a gente continue investindo no mercado, continue trazendo novos equipamentos, a gente precisa também de mais clientes, né? E muitas vezes os clientes locais, eles optam por fornecedores nacionais, ao invés de optar pelo mercado local, né? Então a gente tem até um selo aqui que a gente fala Made in Bahia, mas que a gente vê muitas vezes que a gente não privilegia o mercado local. A gente acaba usando o selo como Made in Bahia, mas está trazendo um fornecedor de fora. E nós temos estrutura para atender aqui, né? A gente tem aqui uma capacidade produtiva de construção, de execução, de instalação. Nós temos todas as NRs para instalação, então a gente tem uma equipe para cuidar de segurança do trabalho, uma equipe de recursos humanos, para que a gente possa capacitar ainda mais nossos colaboradores, para que a gente atenda cada dia melhor. A gente produz milhares de itens por mês, e são itens, né, muitas vezes pequenos. Agora mesmo estamos fazendo uma loja de um cliente que são mais de 6 mil itens. Então, todo esse trabalho precisa de um cuidado, de uma atenção, né, na sua parte de manuseio, até chegar no cliente final para que ele seja instalado, né, e ele esteja com boa qualidade no seu ponto de venda. Ô Pedro, o setor varejista, ele trabalha muito com a comunicação visual. Precisa de banners, né? Você vê a todo momento. É um setor, né, que o consumidor ele quer olhar e ver não só o produto lá, como a imagem também, né? Às vezes dizem tudo, fala tudo. O que a Uranus tem para oferecer ao setor supermercadista? O setor supermercadista é uma área que a gente atua. Trabalhamos na parte de sinalização de loja, seja ela em ponta de gôndola, caixa, totens externos, letreiros, sinalização de estacionamento, sinalização de segurança. Toda a parte que abarca a parte de sinalização a gente faz. A gente também faz a parte promocional, que são as datas de aniversários dos supermercados ou uma Black Friday, por exemplo. Nós atendemos também a parte de ponto de venda, ou seja, a decoração do PDV. Então, a gente fez uma ação de Danone no Hiperideal, lá da Pituba, que inaugurou agora. Então, a gente envelopou todo o elevador. Então, a gente pode fazer estandes também para o ponto de venda. Isso para vender o produto do fornecedor, para destacar o produto do fornecedor no seu ponto de venda. Então, a gente faz muito aqui também. Então, além, Pedro, do supermercadista, o fornecedor procura você. Também. Para divulgar o seu produto. Para a Ambev. Então, trabalha para a Ambev, trabalha para Itaipava, para diversos fornecedores que precisam da comunicação visual no ponto de venda, a Coca-Cola. Então, todos os materiais que eles precisam imprimir. E nós aqui podemos fazer esse tipo de serviço. Seja um display, seja um expositor, a gente também faz essa parte construtiva e a parte de impressão. Ô Pedro, qual o diferencial, né? Qual o maior diferencial que você acredita na Uranus, né? Se for comparar com outras empresas ou indústrias?
Mas eu não gosto de fazer comparativo com outras empresas. O que eu busco aqui, enquanto fornecedor, é dar o melhor atendimento e a melhor entrega. Então, assim, e todo dia tentar melhorar algo novo. Então, muitas vezes a gente quer criar algo novo, mas não corrige o que você já faz e que pode aprimorar. Então, é uma busca contínua, né? Então, você vai todo dia tentando, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar aquilo? Para que isso tenha um reflexo no seu cliente final. Então, é isso que a gente busca. E a gente sempre vai buscar também no atendimento do seu pós-venda, porque é um problema, muitas vezes, você compra um serviço, né? E quando você vai reclamar do serviço, você não ficou satisfeito com o serviço. E muitas vezes você vai para o fornecedor e o fornecedor não lhe atende mais. Já recebeu o dinheiro, já não... né? E a gente aqui cuida, tem muita atenção com essa parte. Então a gente quer o cliente satisfeito, a gente não quer fazer uma entrega para o cliente fique chateado. A gente quer ter uma entrega que o cliente fique satisfeito. Então a gente busca aqui sempre a satisfação do cliente. A Super Revista, dando uma volta aqui pela gráfica, né, que é uma grande fábrica, percebemos uma diversidade de equipamentos. Mas também percebemos pessoas por trás desses equipamentos. Queria saber de você como é, né, trabalhar, interagir tecnologia e pessoas. A gente tem dois pilares, né, praticamente, né, no nosso negócio, que são as pessoas, a prestação de serviço, que é o que a gente faz, e o resto são máquinas para poder atender a demanda de impressão, seja ela no equipamento de impressão, no equipamento de corte, numa máquina de solda, numa pintura. Então a gente vai buscar sempre aprimorar os equipamentos para poder auxiliar a mão de obra. Mas a mão de obra, sem a mão de obra eu não faço nada, porque alguém tem que operar o equipamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos colaboradores, tá preocupado muitas vezes até com a saúde do colaborador, né? Porque um funcionário aqui que esteja com a pressão alta, ele já não pode subir na plataforma. Então ele tem que ficar atento a como a gente pode ajudar ele a ter uma melhoria também na qualidade de vida dele, porque ele se alimentando melhor, ele se cuidando, ele fazendo atividade física, ele também vai nos representar de uma forma melhor. Então isso é uma busca contínua que a gente tem aqui na empresa. Já que estamos falando em pessoas, né? Hoje a Uranus está gerando quantos empregos diretos? Nós temos 160 colaboradores aqui em Lauro de Freitas e na nossa gráfica também no Horto Florestal, mas também atendemos contratamos, né? Mas também contratamos terceiros, que muitas vezes a gente não tem como atender. Mas quando você vai para uma indústria, ela exige documentação. Então eu não posso colocar qualquer funcionário. Então ele tem que estar com todos os NRs, com todos os ASOs da vida. Então tem todo um processo de homologação dos funcionários que eu não posso pegar qualquer pessoa para colocar. Mas tem serviços que não exigem tanta documentação e que são esses serviços também que também não tem muito risco, né, de vida, que a gente trabalha com risco de vida. Muitas vezes a pessoa sobe numa plataforma, sobe num equipamento, né, ele tem que estar com cinto de segurança, ele tem que estar com todos os EPIs. Isso é uma luta que a gente tem aqui diária, né, em conscientizar o colaborador desse uso, né, dessa necessidade do uso do EPI. Não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu em São Paulo, uma estrutura metálica caiu e todos os operários ficaram pendurados, né? Então eles pareciam bonecos pendurados. Mas se eles não tivessem com a linha de vida, com os equipamentos necessários, eles tinham morrido. Então, assim, o que eu digo a gente precisa estar conscientizando, porque a gente trabalha com vida. E muitas vezes até um motorista pega um celular, né? Então a gente tem que estar atento a que eles tenham essa conscientização com o terceiro e com ele próprio, né? Porque quando você tem um acidente, é muito difícil você recuperar. Então, se for uma fratura, você pode ter um problema para a sua vida toda. A gente trabalha para a gente mitigar, né, esses riscos. Então, isso é um trabalho diário. Ô Pedro, fale um pouquinho sobre os serviços, né, que a Uranus presta aqui para todo esse mercado, né? Com mercado varejista, condomínios, indústria. Quais os serviços que a Uranus presta hoje, atualmente? Nós trabalhamos aqui com um portfólio de serviços que a gente vai desde a impressão de um projeto. Então você está fazendo uma loja, precisa fazer um book, seja um book para apresentar a um banco, para apresentar a um investidor. Então a gente faz para vários edifícios aqui, comerciais e residenciais, para o mercado imobiliário inclusive.
Nós fazemos as impressões de planta de uma obra. Então, quando nasce a obra, ela precisa de planta, ela precisa de sinalização para a obra, de segurança, de onde entra a caçamba. E vamos até o final da loja, que é a sinalização, né, com o seu letreiro, que é o seu ponto de venda, né, ativo, com toda a parte de comunicação. Isso para a parte de supermercado. Nós trabalhamos também para a parte de indústria, né, que é a parte de sinalização também, que é para a parte de sinalização de segurança, que é uma coisa indispensável. Então ninguém pode viver sem sinalização. Né? Trabalhamos também para a parte residencial, né? Mostrei ali para você sinalização fotoluminescente, que é uma exigência da VCB. Trabalhamos também na parte de ponto de venda, na parte de decoração, trabalhamos também na parte de cenografia, né? Na parte de palcos, com iluminação, sem iluminação. Então nós temos uma versatilidade de trabalho, né? Um leque de serviços que a gente pode atender, porque a gente tem marcenaria, a gente tem serralheria, a gente tem pintura, a gente tem impressão. Então são vários serviços que, dentro desse laboratório, vamos dizer assim, você pode fazer várias coisas. Desde de uma sinalização, você pode fazer um móvel. Então a gente tem aqui capacidade para fazer tudo. Ô Pedro, e como é se manter, né? Já que a Uranus, agora em 2024, completa 30 anos. Como é se manter, né, no mercado e com sucesso e com o nome, né, e com a credibilidade da Uranus? Para uma empresa se manter no mercado, ela precisa se preocupar com alguns fatores. Eu sempre digo assim, né, muitas vezes você está trabalhando, mas eu pergunto, sua empresa está dando resultado? Você consegue pagar seus funcionários em dia? Você está pagando seus impostos em dia? Isso é um ponto positivo, porque se você está conseguindo fazer isso, é porque de alguma forma você está tendo êxito. Muitas vezes as empresas trabalham e não olham esses detalhes, não olham o seu DRE para ver se teve resultado. Então a empresa precisa ter resultado para que ela continue reinvestindo, porque os equipamentos são caros. E para comprar um caminhão, para você ter equipamentos, assim, eu não posso aqui economizar, precisa de um EPI, precisa de um cinto de segurança, precisa de um novo equipamento para rapel. A gente tem que investir e você precisa ter caixa. Então esse é um ponto que eu acho que é importante, né, que as pessoas têm que ter esse cuidado, né? Outro ponto importante é você ter uma boa entrega. Então o que a gente tem que perseguir é uma boa entrega, não atrasar o trabalho do cliente, atender o cliente, não enrolar o cliente, né? Porque a gente muitas vezes, eu digo assim, você contrata um prestador de serviço e ele vai dizer, olha, o caminhão quebrou, né? O funcionário faltou. A gente não pode trabalhar com esse tipo de desculpa, a gente tem que trabalhar com o que é real. E se acontece um problema, a gente tem que falar a real para o cliente. Olha, aconteceu um problema, o equipamento quebrou, o funcionário faltou, porque isso pode ocorrer. Então, acho que a transparência é um dos nossos pilares. Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso e a gente persegue todos os dias uma melhor entrega para o cliente. Ô Pedro, vocês não trabalham, né? A Uranus não trabalha hoje em dia só na Bahia. Vocês atingem ou chegam em todo o Brasil, não é isso? Nós entregamos em todo o Brasil. Muitas vezes a gente tem uma barreira. Da mesma forma, quando um cliente nosso né, vai trazer um fornecedor de fora, ele também tem uma barreira que é o frete, que é a logística, né, que é a alimentação daquela equipe no local. Então, se você está na base, você não tem um custo de diária, por exemplo, de hotel. No momento que você exporta o serviço, você precisa ter tudo isso. Mas nós atendemos, já fizemos trabalho em Natal, em Caruaru, em João Pessoa. Agora, se o cliente me diz assim, você vai para o Rio Grande do Sul, eu vou dizer, olha, não tem sentido você me contratar daqui para ir para o Rio Grande do Sul. Da mesma forma que eu também acho que não justifica você importar, a não ser que você tenha um serviço que você não consiga no seu mercado local. Mas a gente entrega em todo o Brasil, nós fazemos a logística, então o cliente nos entrega o arquivo e diz, olha, eu preciso entregar em Belém, preciso entregar em João Pessoa, eu preciso entregar em São Paulo, a gente vai entregar em qualquer lugar do Brasil. E se precisar que a gente instale, a gente também instala. Só que a gente muitas vezes pondera isso dependendo da distância, para não gerar um custo muito alto e assustar o cliente. Então, eu sei que muitas vezes você vai buscar no mercado local, você pode encontrar uma mão de obra capacitada que vai fazer o seu serviço. Como a gente está aqui, podendo fazer o serviço dos clientes locais. Por isso que eu defendo, que eu acho que é importante a gente avaliar o mercado local. E outra coisa, se o seu fornecedor não tem a capacidade A, B ou C, que ajude a desenvolver o fornecedor, exija dele, diga, bicho, eu preciso, né,
para você me atender, eu preciso que você tenha isso. Senão, eu não vou conseguir que você me atenda. Mas eu acho que dá uma oportunidade. Né? Muitas vezes a gente tem que ter uma porta, tem que se abrir para que a gente possa melhorar e aprender. Porque eu digo todo dia, você não sabe tudo. Você vai aprender até você morrer. Então, a gente vai aprender todos os dias. E a gente pode aprimorar, a gente pode aprender, e é o que a gente persegue todos os dias. Ô Pedro, e a expectativa agora, né? 30 anos agora em 2024. Qual a expectativa da Uranus agora para esse ano que vem, né? Que está por vir, e os outros que virão, né? Eu digo para você o seguinte, todo ano é como um dia. Então, assim, não adianta eu falar que para o ano 2024 você tem um planejamento. O planejamento é diário, constante, e a gente tem que perseguir ele toda hora. As inovações a gente não pode adiar muitas vezes, a gente tem que fazer na hora. Lógico que isso depende muitas vezes de recursos, de um planejamento, né? Então, por exemplo, energia solar, você precisa de um planejamento, pegar um financiamento e tal. Mas, no que se refere aos nossos serviços e ao que a gente atende, a gente persegue todo mês. Então, para mim, o mês de janeiro de 2024 é como o mês de novembro de 2023. Não vou diferenciar porque é 2024. Agora, nós temos que trabalhar pensando daqui a 6 meses. O que vai acontecer? Como é que eu vou manter meu faturamento para poder manter a minha estrutura? Porque se eu não conseguir manter essa estrutura, né, com novos negócios, chegou uma hora que você não tem a quem atender. Então a gente persegue, né, o próximo mês ou o próximo ano como se fosse o próximo dia, para que a gente mantenha essa estrutura viva, né? A gente tem uma estrutura de 160 funcionários, então eu não posso chegar amanhã e dizer, vou diminuir 50 funcionários, isso é custo para a empresa. Então, para a gente manter, né, essa condição de manutenção dos empregos e até buscar uma aquisição, né, e mais contratação, você precisa de mais serviço. Né? E eu acho que o mercado local tem bastante serviço. E a gente pode, se a gente conseguir quebrar essa barreira, né, eu acho que até o mercado supermercadista tem que olhar para isso. Né? E eu vejo isso, é uma bandeira minha. Né? Como é que eu faço para vocês enxergarem o mercado local e não muitas vezes trazerem? Então, eu volto a falar, se há alguma dificuldade, né, no seu fornecedor, que ajude a ele a buscar aprimorar de que forma ele pode entender melhor. É como a gente faz muitas vezes com um técnico que a gente contrata, eu tome um curso para que você possa me atender melhor. Da mesma forma que eu preciso capacitar alguém para consertar um equipamento. Não tem sentido eu trazer botar uma pessoa de São Paulo no avião para vir para cá fazer o que eu posso fazer aqui na região, no mercado local. Ô Pedro, a Uranus trabalha muito com tecnologia, né? Comunicação visual. Como é estar se aperfeiçoando a cada momento, né? E você vê que a inteligência artificial, né, chegou. Como é a Uranus trabalhar essa tecnologia assim e se aperfeiçoar a cada dia, a cada semana, a cada ano? A gente não pode ter preconceito com tecnologia, né? Muitas vezes a gente olha para aquilo, agora a gente está falando da inteligência artificial e ela está ajudando todo mundo. Então, muitas coisas que a gente já fazia aqui, a gente já usa inteligência artificial. Mas na parte de equipamento, a gente está sempre buscando, né, trazer equipamentos de melhor qualidade, que quebrem menos, porque assim, você não posso ter um equipamento aqui onde eu não tenho muitas vezes assistência técnica, é um equipamento que é importado, então ou o seu técnico está em São Paulo, ou as peças não estão nem no Brasil. Agora mesmo eu comprei uma peça, veio via FedEx, atrasou 2 dias. Mas eu compro com 3, 4 dias, está aqui, dependendo do que eu vá trazer de lá. Então a gente tem que estar aprimorando e buscando essas ferramentas de que forma a tecnologia vai auxiliar na minha qualidade de entrega. Isso é com o nosso corte, a nossa impressão. Eu lhe mostrei ali, todo o corte bem acabado. Eu não vou ter uma placa cortada de um jeito e outra de outro. Todas são cortadas em um equipamento que tem tecnologia para isso. E o que a gente busca é, cada dia que passa, aprimorar mais isso e trazer mais esse upgrade de tecnologia para que melhore a qualidade de entrega e a velocidade de entrega. Ok, Pedro, a Super Revista agradece Obrigado. A entrevista, né? E Valeu. Próximo ano, 30 anos, Uranus, a Super Revista vai estar aqui novamente. Obrigado. Valeu.